Bom dia a todos aqui presentes. Então, eu quero fazer aqui uma chamada. Vou quebrar um pouquinho aí o jeito de apresentar, porque vou apresentar a equipe, e aí, então, os senhores já conhecem quem é o facilitador lá naquele município, não é? E também, o facilitador também, da mesma forma, conhecerá vocês, ok? Então, vamos lá. Vou começar pela lista. Só segura aqui para mim, Irapô. Porque já passei de uma idade que eu preciso de mais 2 olhos. Vamos começar pelos 12 novos municípios, que é Primavera do Leste. Cadê Primavera? Não. Primavera, quem vai atuar, por favor, fique em pé, é a facilitadora, a consultora, a professora Clélia. Mas fique em pé, porque Clélia vai também facilitar o trabalho em Poconé. Cadê Poconé? Os 2 senhores aqui, os 2, não é? Poconé aqui presente. E Clélia também continua já que ela está em pé, ela continua com Barra do Garças. Cadê Barra do Garças? Aqui presente, muito bem-vindos todos. E também Tangará da Serra. Tangará? Opa, temos um representante ali, muito bem-vindo. Tangará da Serra. Ok, obrigada, Clélia. Um outro consultor da nossa equipe é o Odevar. Odevar, então, vai facilitar o trabalho de Alta Floresta. Cadê Alta Floresta? Muito bem-vindo daquela distância. Está aqui Alta Floresta. E também Guarantã do Norte. Opa, que bom, fico contente que esse pessoal tão longe aqui presente, né? Então, está aqui. Ao final, vocês podem fazer o contato, já conversar. E, inclusive, Alta Floresta e Guarantã, segunda-feira, não é isso, Odevar? Segunda-feira, ele começa, não sei se é por Alta Floresta? Alta Floresta e, na sequência, 2 dias depois, Guarantã. Vocês também já receberam, já estão comunicados, né? Matheus é mais um consultor da nossa equipe, e o Matheus também está lá distante, já conversei aqui com Joina aqui presente, né? O secretário Robson. Juara está presente? Juara também, que bom. E aí, Matheus precisa muito falar com você sobre estradas, que a gente assiste aí a reportagem, né? Para saber como é que se encontra essa situação lá das estradas. Eteuvânia, a nossa consultora que vai atuar lá em Campo Novo dos Parecis. Cadê Campo Novo? Opa, temos a representante lá, que bom. Então, conseguiram ver? Muito bem. E também Sinop, já vou aproveitar para dizer que Sinop e Sorriso, Sinop aqui presente, Sorriso presente? Não, Sorriso não presente. Eteuvânia, comigo, nós vamos dar continuidade nesse trabalho, facilitando lá, que o outro consultor era o consultor César, que ele mudou, ele foi embora de Mato Grosso, ele foi para a região sul aí do país, então nós vamos assumir esse trabalho lá. Obrigada. Solange não está presente, Solange está em viagem nessa semana, mas Solange vai atuar com Pontes e Lacerda. Cadê Pontes e Lacerda? Opa, muito bem-vindos. Será Solange, ela não está aqui presente neste momento. E Barra do Bugres, cadê Barra do Bugres? Opa, temos também ali um representante, Barra do Bugres. Lucas do Rio Verde, cadê Lucas do Rio Verde? Não temos? Não. Lucas do Rio Verde, sou eu que vou fazer o trabalho lá. Campo Verde, cadê Campo Verde? Opa, 4 representantes de Campo Verde. Mais um? 5 representantes. 6, 7, 8. Gente, que exemplo! Vamos aplaudir Campo Verde? Muito bom. É claro que também está ali pertinho, né? Não sintam, por favor, Juína, Guarantã, Juara, porque a distância também. Mas dos próximos, tem 10 aqui, está me dizendo ali que são 10. Gente, estou assim, contente e feliz. Então, Campo Verde, por favor, Álvaro. Álvaro é o facilitador lá de Campo Verde. Mas Álvaro também é facilitador de Nova Mutum. Cadê? Opa, 4 pessoas? Senhor. 2 pessoas aqui. Muito bem, então Álvaro é que será o facilitador lá, depois vocês podem fazer o contato.
Acho que falei de todos, né? Dos 12. Rondonópolis, tem alguém de Rondonópolis? Rondonópolis é continuidade. Rondonópolis já estava no projeto o ano passado, Sorriso, Sinop já falei, Cáceres, tem alguém de Cáceres? Opa, muito bem-vindos, nós vamos continuar lá, eu e Solange. Barra do Garças nós já falamos, Cuiabá, Silvina está ali presente, mas também o secretário Guilherme, está aqui presente ou esteve? Ah, tá, está aqui presente, só está ali fora, mas ele se faz presente. Que, aliás, atuaram muito bem, né, no final do ano passado, aí nesse planejamento. Várzea Grande, cadê Várzea Grande? Ô, Várzea Grande, que bom! Muita gente, o secretário de Planejamento e os técnicos, muito bem-vindos. E Várzea Grande é o professor Claudinei e o professor Matheus, que também já foi apresentado. E eu não falei que Cuiabá também continua, os dois, Matheus e Claudinei. Claudinei é professor universitário, não está aqui no momento, não pôde estar presente. Bom, então estamos todos apresentados. Quero dizer que, assim, porque eu tenho muito conteúdo aqui para a gente conversar um pouco, e eu acabei não falando um pouquinho do currículo de cada consultor, mas, assim, de uma maneira geral, todos já têm experiência. Tem consultor aqui, alguns com muita experiência até em PPA, né, além da questão do planejamento estratégico, outros consultores com experiência de SEBRAE, nessa parte também de facilitação, nessa parte de consultoria, né? Então, são todos com bastante experiência. Outros que já vêm trabalhando comigo há muito tempo. Nós estamos há 12 anos fazendo facilitação de planejamento estratégico na área pública. Como o Irapuan já aqui antecipou, nós somos uma empresa de consultoria contratada pelo tribunal, porque nós é que que facilitamos o planejamento do Tribunal de Contas, que também já foi apresentado aqui uma síntese, mas nós elaboramos o plano em 2005, final de 2005, e começou a ser executado, conforme ele apresentou ali, em 2006. E aí nós acompanhamos um certo tempo, hoje não precisa mais de acompanhamento, o Tribunal de Contas caminha muito bem nessa questão aí do planejamento. E então, por conta desse trabalho que fizemos lá e que realmente, lógico que não depende só do facilitador, dependeu também da determinação da instituição, e é isso que a gente espera de todos aqui, que se todos tiverem a disciplina, a determinação, sinceramente, a metodologia dá conta. Né? E é isso que é o desejo, é essa que é a nossa esperança ao fazer esse trabalho aqui com todos. Da direita para a esquerda, para frente, para frente. Da direita. Então, vamos lá. Eu falo rápido, mas assim, também se quiserem fazer alguma pergunta, fique bastante à vontade. É bom que a gente fica num clima mais, né, mais à vontade, mais interativo. Aqui é só para fazer assim, é um contexto muito rápido, porque não tem como falar em planejamento se a gente não buscar um pouquinho na história, como é que isso acontecia na administração pública, né? Aqui é só para lembrar que na história, e aí veja que olha a marca lá de 1831 até 1930, o que prosperava realmente o comportamento, o jeito de fazer a gestão, era um jeito de... O Estado que era praticamente o responsável por tudo, tudo era o Estado que tinha que fazer, e aí a gente dizia que essa época era a época do paternalismo, né? Então, essa época do paternalismo era no sentido de pai mesmo, o Estado é o pai, é o Estado que tem que resolver. Mas Max Weber, então, surge, e Max Weber é que foi o pai, então, de uma administração chamada administração burocrática. E o que hoje nós criticamos tanto, mas que para a época fez um grande efeito, um grande resultado para a época, que na verdade era controlar para que, então, os recursos públicos, enfim, fosse destinado para o serviço público e não mais para nós, né? Nós, os próprios gestores da administração pública. Então, vamos controlar, vamos criar procedimentos e mais procedimentos, um fiscal fiscaliza o outro, e aí esse modelo que, para o momento, para mudar
E aí eu vejo, olho nas pessoas, a gente pensa assim, puxa vida, ainda existe um pouco disso hoje. Mas são resquícios, a história ainda vem trazendo um pouco disso. Mas isso lá era muito forte naquela época, né? Então, que hoje ainda é muito forte ainda também da administração burocrática. O que aconteceu? Em função da preocupação com o controle, o foco passou a ser só nos meios. Não se pensava no resultado. O que do serviço público está realmente impactando para a necessidade do cidadão? Isso esqueceu, porque tinha que controlar os meios para não ter desvios, para não ter... Não é? Então, olha só quando, é aí que lá na década de 70, Nova Zelândia, né, a Inglaterra começa a dizer, não é possível, nós precisamos mudar esse modelo de fazer gestão pública, né? E aí vem a chamada, então, modelo de administração pública gerencial. Qual é a diferença? É deixar de focar os meios e dizer assim, olha, se não cumprirem, já tem tantas leis, e se não cumprirem, vão responder civil ou criminalmente. Nós vamos focar agora na questão dos resultados. Os meios, como o nome está dizendo, é meio para atingir o fim. E o fim é o impacto, é o resultado para o cidadão. Eu trago essa transição, eu sei que assim, muitos já sabem de cor e salteado isso, ouve todos os dias. Mas eu quero dizer que o nosso modelo de planejamento só tem sentido se nós estabelecermos metas e executarmos essas metas e esses planos em direção a um modelo chamado de administração pública gerencial. Isso nós vamos repetir todos os dias. E quero dizer que com minha longa, talvez não tão longa, 12 anos aí, de experiência na área pública, a gente vê a intenção. Os gestores têm a intenção, os servidores têm a intenção, mas na hora de agir, o que está impregnado aqui? O meio. Então pensamos em meio. Quer um exemplo? Olha os programas de campanha. Os programas de campanha, né, são todos meios, fazer isso, fazer aquilo, mas fazer isso, fazer aquilo para quê? Não é? Então, assim, no Brasil já tem umas quebras de paradigmas aí. De governo de Minas Gerais, por exemplo, eu olhei o plano dele, ele já trazia metas lá, difícil. Eu já facilitei planejamento estratégico de campanha e eu falava, vamos colocar meta, vamos colocar. Mas o gestor tem medo, fala, e aí, se eu não der conta, eu estou estabelecendo aqui um compromisso. Tá certo, né, de ter essa preocupação. Mas, de qualquer forma, ele está candidatando para prover os meios para dar estes resultados. Então, já caminhando, então para um modelo de administração gerencial, não é possível também, aí eu quero trazer uma visão mais ampla, não é só o planejamento estratégico que dá conta, mas o planejamento estratégico é o início de tudo. Precisamos planejar. Mas planejar, necessariamente, a condição é que a liderança patrocine esse projeto, que a liderança tome essa decisão. Porque também, senhores e senhoras, se a liderança não tomar essa decisão, e eu vou falar, eu tive 2 organizações públicas que nós rompemos o contrato porque eu pedi, porque a liderança, e aí eu falei, não vou sair daqui com o nome de incompetente, porque a coisa não avançava, por quê? Porque todo dia o líder fala, e aí pessoal, vocês não vão querer? O líder diz, não, é isso que nós queremos, vamos fazer. A cultura brasileira é presidencialista, e se o presidente disser, este é o caminho, a equipe vem. Por isso que eu disse, essa é a nossa esperança. Por isso nós chamamos, vem aqui, senhores prefeitos, vem aqui, senhores secretários. Porque a grande diferença, com certeza, é a decisão e a determinação dessa liderança. Por isso ela está aqui, né? E veja que está aqui o planejamento estratégico. A liderança toma a decisão, planeja-se. Mas ao planejar, precisa, e no nosso modelo de planejamento já traz essas questões, é preciso também trabalhar o quê? Os processos, precisa melhorar o processo interno. Como é que eu falo como é que se diz que vai reduzir as principais mortalidades ou melhorar o IDEB, se nós não melhoramos as nossas práticas, o nosso jeito de fazer está aqui nos nossos processos de trabalho. Não adianta ter o compromisso estratégico se não melhora as práticas de trabalho. Então precisa melhorar as práticas de trabalho, isso são os processos. Mas, olha aqui as pessoas, sem estas valorizadas, capacitadas, reconhecidas, também fica meio difícil. Tem que fazer um trabalho aí nesse sentido, ou quase impossível. Nós podemos ter os servidores satisfeitos e o cidadão e o seu cliente insatisfeito, mas o inverso nunca vai acontecer. Dizer, olha, aqui a sociedade está perfeitamente satisfeita com os serviços públicos.
mas os servidores estão insatisfeitos, desmotivados. Isso não vai acontecer, gente, né? Impossível de acontecer. Então, esse é um trabalho. E aqui aparece TI. TI, na verdade, está uma ferramenta, mas nós estamos falando de sistema de informações. Como é que nós vamos controlar resultados se nós não temos gestão da informação, se nós não temos sistema de informação? Não fala em resultado, em cima de achismo. Então, essa questão, e hoje não dá mais para nos dar uma ferramenta de informática, não é? Está aqui os secretários todos e sabe a dificuldade que é, precisa. Essa é uma prioridade. Por isso, então, esse conjunto todo é o chamado, então, gestão estratégica. É preciso ir além do planejamento estratégico, né? Não pode ser só dizer, mas aqui nós temos planejamento, mas não cuida das outras variáveis. Ele não faz milagre, está lá escrito a previsão de futuro, mas sozinho não vai acontecer. Aqui eu quero fazer uma sensibilização, por isso que eu trouxe essa ferramenta muito parecida com o que eu acabei de falar. Mas essa figura, né, que todos estão vendo aqui, é o modelo de excelência implantado pelo Ministério do Planejamento e Gestão no governo federal, mas ele é para todas as esferas, que seja municipal, estadual, e tem uma regional aqui no estado de Mato Grosso e em todos os estados, que é o chamado Gestão da Qualidade Pública, que tem um nome, que tem uma sigla lá de GESPública. Muitos aqui já ouviram falar. Senhores, façam a adesão. Se eu assumisse um cargo qualquer que seja de gestor, a primeira medida minha, pelo que eu conheço desta ferramenta, era fazer a adesão e já fazer a autoavaliação da gestão. Não tem uma ferramenta melhor para motivar os servidores de uma organização. Sabe por quê? Ele traz lá 7 critérios. E esses 7 critérios, que um deles é liderança, o outro é cidadão, sociedade, né, doutora Cacira? Cidadão, sociedade, traz requisitos. E vou terminar de falar, cidadão, sociedade, estratégias e planos, que é o planejamento estratégico, propriamente dito, processos, nós acabamos de falar ali, pessoas e informação. Informação e conhecimento. E, por último, resultados. Esse por último resultado, ele, na verdade, é o primeiro. Quer dizer, tudo isso que eu falei até aqui é meio, né? Meio, menos o cidadão e a sociedade, são fins também, mas são requisitos estabelecidos para cada critério desse, e é um processo de autoavaliação, que a equipe utiliza, os servidores utilizam esse instrumento, olha para o seu dia a dia, da sua organização e responde. Quando responde, em uma avaliação que valeria 250 pontos, normalmente ele começa com 50, com 80 pontos e fala, como nós estamos maus do ponto de vista de qualidade. E aí estão prontos para dizer assim, agora nós vamos agir. Agora nós enxergamos que é isso que nós temos que fazer. Né? Por isso eu fiz questão de apresentar aí. E lá no planejamento nós vamos colocar, fazer adesão, vamos colocar como uma iniciativa lá o GESPública. Porque vocês depois vão me agradecer e dizer, Elizabeth, você tinha razão, é muito interessante. Bom, mas falando propriamente em planejamento, eu preciso falar um pouquinho que existe, e todos os senhores sabem que existe em tudo na vida, tem as várias correntes e tem as várias metodologias. Em planejamento também. Não tem só essa metodologia que nós vamos trabalhar aqui com vocês, mas tem outras. Então, uma delas, por exemplo... e aí por que eu estou dizendo isso? Quase todas as organizações que nós já facilitamos planejamento é assim, estamos caminhando. E lá no meio tem uns estudiosos, que aliás é muito bom isso. Aí vão estudar, começa a sair, fazer curso de planejamento, aí vem, mas Elizabeth, mas eu vi um negócio assim, aí vem com um outro método. Eu disse, olha, o método é como alfabetizar, que a gente diz. O método bom é aquele que a professora domina. E o método bom de planejamento é aquele que nós escolhemos e vamos ser disciplinados em implantar. Mas o nosso método é esse. No caso, depois nós vamos falar qual é o nosso. Mas, por exemplo, o método de esse ZOP, o método de planejamento orientado por objetivo. Esse método fez um sucesso aqui no Brasil, lá pela década de 80. Mas, você sabe, era o primeiro método que aparecia. Só que ele é um método alemão, que foi criado para implantar um projeto. Ele não era método de planejamento estratégico, era para implantar um projeto. E aí, como não tinha nada, quando não tem nada, você usa o que tem. E aí virou modelo de planejamento estratégico.
E aí tem algumas coisas, o que acontecia? Como era para um projeto específico, que não era de planejamento estratégico, ele ficou focado o tempo todo em objetivo, então não media, não tinha indicador, essas coisas todas. Então, logo ele já passou, ainda tem organização, já recebi de Minas Gerais um telefonema se eu fazia o planejamento no método ZOP. Eu falei, esse eu não faço não, até porque eu não acredito, porque ele não mede, né? O PES, que é o Planejamento Estratégico Situacional. O Planejamento Estratégico Situacional, embora Etelvânia, lá na Secretaria de Educação Municipal, eles têm um nome de PES, mas ele não... Tem um nome de PES que é Planejamento Estratégico, né? Mas assim, o setorial, acho que ele não segue 100% de como tem que ser. Quem é da área de saúde, se tiver alguém aqui, vai saber o que eu estou dizendo. Esse método, ele foi criado por um chileno chamado Carlos Matos, e o Carlos Matos era então ministro da Educação, e ele criou o método. Gente, quero dizer para todos, um método muito rico na parte de levantamento das necessidades. Inclusive, depoimento dele antes de morrer, porque ele até morreu ainda jovem, antes de morrer ele disse, me perdi, porque levantei as necessidades da situação, né? E aí eu não sabia como que fechava isso. Porque levantar a necessidade tem que pensar. Eu estou levantando tudo isso, criando expectativa. E como é que eu amarro isso para dar resultado, para fechar? Não é, Ana? Ana, gente, eu quero dizer que a Ana veio anteontem de Sinop, passou o dia inteiro comigo ontem, passando um pente fino todinho no planejamento dela. Gostei, porque ela está conduzindo bem isso lá, já está reunindo. Então, quando a gente voltar lá, ela já fez mais uma reunião com as equipes e aí nós vamos, de novo, melhorar. Para dizer o seguinte, que o planejamento, toda vez que a gente olha nele, a gente melhora. E é para isso mesmo, o planejamento é sempre flexível, ele tem que ser melhorado constantemente. A cada ano que vocês olharem o planejamento do ano anterior, vocês vão dizer, não foi nós que fizemos esse plano, porque melhorou muito. Né? Então, aí... Vamos ao planejamento, então, GPD. O GPD, que é gerenciamento pelas diretrizes, e que muitos aqui devem saber também, quem trouxe esse método para o nosso país aqui foi o professor Vicente Falcone. Até hoje trabalha com esse mesmo método. O primeiro planejamento do tribunal que nós fizemos foi neste método, GPD. Ele é um método que trabalha assim, meta do presidente, meta, medida, e ele desce com meta e medida na instituição, na hierarquia. Né? E ele tem foco assim, olha, se o presidente é na linha, se a liderança decidir, vai acontecer. E é já com meta, não começa nem... Objetivos são 2 objetivos gerais e pronto. O objetivo é atender, neste caso, o cliente ou a sociedade, garantir essa satisfação e garantir os resultados. No mais, é meta e pronto. Né? Muito interessante, muito bom. Mas, eis que surge logo na sequência, e agora, assim, hoje se falar assim, não, você não está trabalhando com BSC, então você não é moderno. Gente, mas assim, se estiver trabalhando, por exemplo, este aqui, por exemplo, não tem problema nenhum, ele dá conta sim, porque ele trabalha muito, focado em meta mesmo. Mas esse aqui inovou. E ele inovou muito na questão dos indicadores, do mapa estratégico, que faz aquela relação de causalidade. Vocês viram ali que o Irapuã mostrou, só como exemplo, por exemplo, o mapa de Cuiabá, né? E todos os outros já fizeram seus mapas também, que é uma ligação, é uma relação de causalidade entre os objetivos por perspectivas, né? Depois a gente vai falar sobre isso, não vou entrar ainda nesse detalhe. Mas, assim, ele enriqueceu muito. Então, o método que nós vamos trabalhar é o Balance Scorecard. Se alguma prefeitura já tiver em outro método, a gente realinha também. Quero dizer o seguinte, que a União, TCU. Eu queria falar o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União aderiu a esse, também na mesma época que nós trabalhávamos o TCU também trabalhava nesse método, e todos nós, então, migramos para o BSC, o TCU também. Como tem o programa de modernização do controle externo, também todos os tribunais de contas do Brasil hoje adotam este método. E aqueles tribunais que também estão facilitando, ajudando os seus jurisdicionados nessa linha e também estão trazendo para os jurisdicionados esse método. Então, veja que ele meio que ramificando aí na área pública, né? Ampliando.
Então, rapidamente, já que é esse o nosso método, de onde surge, vamos só saber um pouquinho aqui. Então, ele surge aí no início da década de 90, e ele surge, quem criou, na verdade, são os pesquisadores de Harvard, que é Kaplan e Norton. Isso só surgiu, foi resultado de uma pesquisa que eles fizeram. Eles fizeram uma pesquisa nas empresas, e aí foi empresas privadas mesmo, e eles perceberam que as empresas tinham uma única e exclusiva preocupação, que era com o resultado financeiro. E ele disse, pensou, né, resultado financeiro, ok, por quê? Porque a empresa só sobrevive se ela não tiver resultado financeiro, não tiver o lucro, ela vai fechar as portas, porque ela não tem razão de existir, né? Mas o financeiro, para ele realmente acontecer, para ter o lucro, ele também tem umas condições para isso, que é o quê? O produto de qualidade, por exemplo. E onde é que garante a qualidade do produto? É no processo. Então, ele diz que tem que ter outra perspectiva, além da perspectiva financeira de resultado, né? Mas o produto de qualidade é porque ele leva, então, o quê? A satisfação do cliente. Então, um cliente só tem... Então, ter a perspectiva do cliente é ter a satisfação. Só tem a satisfação do cliente, só tem financeiro se tiver a satisfação do cliente. Só tem a satisfação do cliente se tiver o produto de qualidade. Só tem o produto de qualidade se tiver conhecimento, aprendizado, e aí desce lá no campo onde isso acontece, que é das pessoas, né? Então, essa é aí a relação de causalidade. Por isso, também a gente mostrou lá aquela visão estratégica. O método, ele é desdobrado por perspectiva, como eu acabei de falar, clientes, processos internos, aprendizado e crescimento, e aqui que são as pessoas. E aqui eu já estou falando da área pública. Veja que a finanças está aparecendo aqui. Se fosse da área privada, a finança seria o primeiro, porque é o resultado, senão ela fecha as portas, né? Mas, e aqui por último, financeiro, porque para a área pública, primeiro é a sociedade, não é isso? Estamos a serviço da sociedade. Mas precisa de finanças? Precisa, porque precisa de orçamento. Se não tiver orçamento para garantir o financiamento das ações dos processos, também nada vai acontecer, né? Então, cada perspectiva dessa, isso aqui está desenhado lá no mapa, lembra que vocês viram o mapa? Tudo isso daqui é para garantir a missão e alcançar a visão de futuro. Isso são os pilares de sustentação lá da identidade. E necessariamente, senhores e senhoras aqui presentes, necessariamente, cada perspectiva vai abrir em objetivos. Para cada objetivo pode ter um ou mais indicadores, mas cada indicador tem que ter uma meta, necessariamente. Senão não adianta ter um indicador, né? E, por último, aqui as iniciativas, que hoje nós estamos dizendo, olha, gente, entenda que a iniciativa aí são as estratégias, porque no nosso modelo mental aí de planejamento sempre fala, e a estratégia? Qual é a estratégia aqui do planejamento, né? Então, entenda que a gente está fazendo aí essa analogia. Bom, aqui só para quebrar um pouquinho aí a parte técnica de dizer assim, olha, agora a jornalista estava me entrevistando aí, falei, Elizabeth, quais são os desafios, por exemplo, do poder público aí, hoje vamos falar dos prefeitos para implantar o planejamento estratégico. Falei, são tantos desafios, né? Mas eu disse, mas com a determinação, com a vontade, isso é possível, mas são grandes desafios. E eu estou dizendo isso para dizer, inclusive este é um desafio. E que não estou falando do prefeito aqui não, estou falando de todos nós, né, de todos os funcionários, servidores, de uma maneira geral. Porque tem algumas crenças que nós fomos trazendo aí há anos. Por exemplo, planejar é uma coisa e fazer é outra. É igual assim, na teoria é uma coisa, na prática é outra. A gente ouve isso todos os dias. Mas, afinal de contas, né, de onde vem a teoria? É da observação de uma prática. Como é que Kaplan e Norton escreveu esse método? Observando uma prática de fazer gestão. Ele veio aqui e escreveu. E aí escreve propondo a melhoria, obviamente, né? Bom, o planejamento é um rito formal, falado em código e desprovido de substância. E aí? Né? Por isso, quando nós estamos falando assim, gente, quando a gente olha o PPA, que é o plano plurianual, que deveria ser o plano estratégico, que a gente chama aqui, deveria ser o plano estratégico no sentido de que tivesse ali os compromissos, as metas e tudo mais dentro do PPA, uma peça só. Não precisaria ter essa separação, porque ele está provido de muitos códigos e mais códigos, e a gente se perde no meio de tanto código, mas enfim... Mas a essência, a substância tem que estar lá. Não pode ser lá só as ações imaginadas por uma pessoa, mas algo planejado com foco
para fora e aí sim inserido no PPA. Então fica aí o paradigma, né? O planejamento só tem códigos. O planejamento é uma obra de pura técnica e deve ser neutro. Primeiro, não é de pura técnica e segundo, não vai ser neutro nunca. Se vocês quiserem falar assim, Elizabeth, dê um exemplo, por que não vai ser neutro? Eu respondo imediatamente. E agora nós fizemos um laboratório, nós saímos, igual o ano passado que a gente estava com mais equipes, a gente observou a forma o método veja bem, a questão da neutralidade, isso é um pensamento positivista, né? Gente, a forma do facilitador, do consultor conduzir o trabalho, ele vem na linha da corrente de pensamento daquele consultor. E a gente faz as reuniões, porque as equipes voltam, reunimos todos, fazemos uma avaliação geral de todo o trabalho, realinhamos, né? A gente tem esse laboratório desse ir e vir. E a gente vê que não tem neutralidade, não é para ter mesmo não. Imagina, se você tivesse a neutralidade, era uma alienação total, eram pensando e os outros só ir obedecendo. Mas cada um traz aí o seu pensamento político, não político partidário, né, mas político de homem político, de ser humano. O método de gerenciamento é esse danado aqui, que eu repito essa figura de todos os dias, todos os momentos. Que é um método, acho que a maioria aqui já conhece, mas a gente só para lembrar todos os dias, porque é difícil colocar esse danadinho aqui na prática, e nós estamos falando aqui de planejamento, quando nós estamos falando de planejamento, nós estamos falando só do pezinho, que é só o momento de ir lá, identificar os desafios, propor, trazer lá os nossos compromissos com esses desafios, que é colocando as metas, os indicadores, aquilo tudo que nós já falamos, e chegando até plano de ação, capacitando a equipe, mas isso precisa ir para a prática. E as organizações têm uma armadilha que é a rotina, fica apagando incêndio todos os dias, a todos os momentos, e não, entre aspas, não tem tempo para pensar estrategicamente. Tempo para pensar estrategicamente, e aí eu vou dizer aqui, gente, eu tenho acompanhado, e tem umas reuniões até que tem prefeitos com a maior boa vontade, ele faz, tipo, toda segunda-feira de manhã, estou dando um exemplo, toda segunda-feira de manhã reúne com todos os secretários, chega lá, todo secretário fala, e aí, tudo empiricamente falando, entende? Sem um método. Então, precisa ter um método. O que é que nós vamos levar para essa reunião? Nós vamos levar resultados que não estão sendo possíveis e que, conjuntamente, nós vamos definir agora o que é que vamos fazer conjuntamente. Então, assim, não são reuniões de desabafos, de lavar roupa suja, reunião que discute, sai de lá, não anotou nada, não ficou nada para resolver depois, para depois dar o feedback e vai embora. Estão perdendo tempo nessas reuniões, aliás, estão criando conflitos entre os colegas, pares, secretários, não é? Então, vamos reunir com método, vamos reunir assim, olha, a problemática é isso aqui, olha como é que está o resultado da dengue, por exemplo, traz lá o resultado, traz lá as proposições, vê o que as outras áreas, como educação, sei lá, outras áreas rural, agricultura, podem ajudar para que esse problema aqui, porque o problema não é da Secretaria de Saúde, mas ele é não é? Ele é da gestão geral da prefeitura. Né? Então, assim, eu estou falando isso no fazer, e aí já entrei até para a questão do acompanhar. Então, ponha na prática e reúna para fazer acompanhamento. Trazendo estes resultados, estão planejados. Não posso ir na reunião hoje, tenho que ir lá fazer a medição secretária, tem que ir lá fazer eu vou no ônibus escolar fazer a medição para ver se a quilometragem daqui até aquela localidade está certinho no cronômetro. Gente, isso é uma atividade de uma secretária? Gente, não pode ser. Isso é um técnico, tudo bem, é preciso fazer esse controle, mas vai lá um técnico, ela precisa vir para a reunião de planejamento. Ela não pode deixar de vir para a reunião de planejamento para ir para a reunião de ver isso daí. Não estou dizendo que isso não é importante, estou dizendo assim, que ela não está agindo estrategicamente, ela não está atuando estrategicamente, né? Porque às vezes não é também por querer, ainda falta enxergar essa parte, é porque a rotina, ela é traiçoeira, ela nos tira o tempo todo de pensar estrategicamente. E aí é preciso, não basta só verificar, é preciso agir corretivamente, não está dando certo, vamos agir. Ah, está dando certo?
Por que é que nós não vamos continuar repetindo, fazendo isso da mesma forma, porque está dando certo? Acontece que nós acertamos uma vez e nunca mais fazemos daquele jeito e começamos a ter resultado diferente. Eu pego as séries históricas aí para mostrar os resultados, um ano vai muito bem, o outro ano vai lá embaixo, o outro ano... Isso é uma organização que não tem cultura de melhoria. Ela acerta por acaso. Por acaso acertou, melhorou, daí já piorou. Não tem tendência, né? A Justiça Pública trabalha muito essa questão da tendência nos resultados para dizer que tem cultura da excelência. Então, o planejamento estratégico, o passo a passo, então, da construção, e já vamos falar disso, o passo a passo da construção do plano estratégico é pela definição da... lógico, antes disso tem um diagnóstico aí que eu não estou falando, mas é pela definição da identidade da instituição, envolvendo aqui os objetivos, e eu quis mostrar que isso tem que as lideranças, os secretários, o prefeito precisam participar dessas etapas aqui, tanto da decisão estratégica como dessa que eu chamei aqui de compromisso, porque é o momento que formula as metas, que diz assim, o objetivo é melhorar a nossa qualidade do ensino, a nossa meta é elevar o nosso IDEB lá de tanto para tanto, e aqui o compromisso está estabelecido. Então, o compromisso estabelecido é através da meta. Se não tem meta, não tem compromisso. Você não disse nem a quantidade, nem quando, onde é que está esse compromisso? Gente, o objetivo é intenção, é desejo de onde chegar. Melhorar a qualidade do ensino, se vocês pegarem os planos de educação que existem, eu sou da área da educação, todos eles têm lá melhorar a qualidade do ensino e a qualidade do ensino vai mal. Porque é a intenção, é o desejo. Se isso não transformar em indicador e meta, que é o chamado aqui, por isso que eu disse que aqui que está o compromisso, isso não vai acontecer. Vai ficar só na intenção, só no desejo, né? E aí, lógico, na sequência, a sua implementação e resultado disso tudo, né, precisa ter iniciativas, na sequência precisa ter iniciativas e ter a avaliação, foi o que nós falamos ali no PDCA. Isso tudo, aqui acontece a implementação, aqui a questão do resultado. Então, a decisão estratégica, o compromisso, a implementação e os resultados. Com tudo isso pronto, tem a missão garantida e tem a visão de futuro alcançada. Porque missão e visão não é para enfeitar a parede, não é para dizer que tem aquela intenção, é para estabelecer um plano e alcançar e garantir a missão da forma que aparece lá na recepção. Todo lugar que eu chego na recepção tem missão e visão. Falei, ai, graças a Deus. Mas se não tiver um plano sustentando, aquela missão não está servindo absolutamente para nada. Essa figura aqui é só para dizer o seguinte. Então, o planejamento estratégico, viu, Irapuã? O planejamento estratégico, que nós estamos insistindo tanto, e eu quero dizer de novo da minha experiência, gente. Às vezes eu chego na organização, o PPA já existe, né? Já foi feito, já passou do momento de elaboração do PPA. Mas nós vamos fazer planejamento estratégico. E fala, mas Elizabeth, e agora o PPA está pronto? Eu falei, mas e no PPA não pode, por conta do orçamento lá do que está planejado, naquelas ações do planejamento. Eu falei, mas temos que ir lá no PPA e aí fazer algumas alterações, mas incluir, porque isso é estratégico. É vocês que disseram que isso é estratégico. É isso que vai gerar o resultado, né? Então, por que tem que fazer esse alinhamento depois? Porque o planejamento estratégico ele tem que preceder a elaboração do PPA. Nós, senhores todos aqui, vocês estão no momento corretíssimo de fazer o planejamento estratégico. Isso tudo necessariamente tem que entrar lá no PPA, porque é no PPA que vira lei, que vira realmente e que tem lá o orçamento. Aliás, agora o governo federal não coloca no PPA só as ações orçamentárias, também as não orçamentárias. E quero dizer que o planejamento estratégico nunca teve só ação orçamentária. Aliás, tem até muito mais não orçamentária do que orçamentária. Porque sinceramente, muito do que nós fazemos no planejamento estratégico, muito mesmo, já está pago há anos, já vem sendo pago há anos. Sabe por quê? Porque está pago pelos nossos salários, né, dos funcionários, está pago pelo espaço que se usa, pela iluminação, enfim, toda essa estrutura, as condições de trabalho, toda a estrutura já está criada, já está sendo paga. Não precisa mais de orçamento à parte. Agora, veja bem, eu estou dizendo de muitas. Agora, tem algumas que precisam de orçamento e precisa de muito orçamento. Por exemplo, um sistema de informação para que tenha uma informação lá confiável. Vai ter que fazer um investimento nisso. Tem que fazer capacitação? Tem que ter investimento nisso. Então, tem coisas ali que tem que ter recurso mesmo. E para ter recurso, o município tem que
O município tem que ter políticas de desenvolvimento, porque também não dá para ficar todo dia indo no governo federal pedindo recurso, um recurso que não vem. Vamos ter nossas receitas próprias e vamos financiar a maior parte aí das nossas políticas, né? Então, isso aqui é só para mostrar que o plano estratégico aqui, ele tem que entrar aqui, tem que desdobrar aqui, tem que fazer esse caminho, tem que ter sua programação financeira, tem que executar, executando isso daqui, está executando isso daqui, percebe? Percebe que está intrinsecamente? Não precisa dizer, aqui nós temos duas coisas, um é o PPA, o outro é planejamento estratégico. Ora, estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Um é lei, né, está aqui, porque eu peguei isso daqui, já joguei aqui dentro, e estou gerenciando isso, eu estou gerenciando isso aqui, né? Execução do plano estratégico, está executando também o que vem daqui, ó. Inclusive a questão orçamentária que tem que executar. A avaliação mensal das metas, quando eu estou avaliando o resultado aqui, eu estou fazendo uma avaliação completa do que vem, porque isso aqui já está aqui dentro, então está descendo. Ações corretivas, né? E volta aqui. E isso gira também, revê, né? Modifica e vai fazendo como se fosse o giro do PDCA. E aí vamos então aqui, até então estou falando de método, mas no geral vamos falar do nosso trabalho, como é que vai acontecer. Esse é o nosso trabalho então na prática, e aqui está a nossa primeira fase. A nossa primeira visita, então, os municípios que na segunda-feira, o que é que eles vão fazer? Os municípios vão começar por construir já a sua identidade. Quem somos, para onde vamos, né? Ou quem somos, qual é a nossa razão de ser, a missão, a visão. E a visão tem que ser muito bem discutida, e tem que ser muito bem discutida. E hoje, aqueles municípios que não estão lá no boom do desenvolvimento econômico, nós estamos dizendo, secretários, que pense sobre o desenvolvimento econômico desse município. Olha, eu sou da área da educação, e lá atrás, há anos, bem lá atrás, quando falava nesse assunto de desenvolvimento econômico, nós não queríamos nem conversar sobre o assunto, porque nós éramos educadores de políticas públicas. E a gente vai amadurecendo e pensando, puxa vida, gente, também se não tiver desenvolvimento econômico, de onde que vai sair os recursos para financiar as outras políticas públicas, de saúde, educação e tudo mais? Questão de renda, não é? Então, vamos ter esse olhar aí para os nossos municípios nesse momento. Então, missão, valores, desculpa, a visão de futuro eu falei aqui, até provoquei na questão do desenvolvimento, mas os valores são os comportamentos, como é que todos os servidores, né, envolvendo aqui do prefeito, a todos que estão engajados nesse processo, inclusive, mas contratado não é servidor, eu estou falando de todos, tá? Contratados, quem estiver a serviço lá da prefeitura. Então, como é que vão se comportar para que essa missão seja garantida e a visão seja alcançada? Essa é a primeira etapa. Ainda na primeira etapa, os consultores vão orientar como fazer um diagnóstico local, que é fazendo o levantamento, ao mesmo tempo, de percepção de todos, dos servidores. Qual é a percepção? A percepção sobre o ponto de vista das oportunidades e ameaça o que é que pode acontecer lá fora, que pode impactar aqui, no sentido de cultura, no sentido de ambiental, no sentido das leis, no sentido da economia, o que é que pode acontecer lá, que pode ser uma oportunidade ou pode ser uma ameaça, né? Mas também, internamente, a prefeitura, o que é que tem de forças, né? Mas o que é que também tem de fraquezas, de pontos fracos ou pontos fortes, pode ser assim? Vamos também, a percepção de quem vive lá o dia a dia, tem essa percepção, e vamos descrever isso. Mas, percebe que aqui tem plano diretor, tem um plano diretor, vamos dar uma olhada, o que tem lá para levar isso em consideração. Aqui políticas públicas são os planos. Cadê o plano municipal de educação? Cadê o plano municipal de saúde? Cadê o plano municipal de assistência? Cadê o plano? Esses planos que existem, também tem que levar em consideração na hora de fazer um diagnóstico geral, tem que olhar tudo. E os compromissos de campanha, o que é que foi prometido? Tragam tudo para esse diagnóstico aqui, essa análise ambiental. Elizabeth, mas você falou que é modelo de administração gerencial que tem que falar em resultado. Ali nós só falamos em meios. Onde é que aparece? Vai aparecer ali também. Ali nesse diagnóstico, os consultores já levam uma lista de indicadores para vocês darem uma olhada e vocês irem lá nos seus sistemas de informações informatizado ou manual, eletrônico ou manual, e trazer para formar uma série histórica. Não dá para dizer que vocês vão fazer uma meta sem olhar para trás, qual era o comportamento, qual era a tendência. Estava com uma tendência de melhoria nos resultados da educação? Ou estava com uma tendência de sobe e desce, que aí é serrote, não tem tendência de melhoria, ou estava numa tendência de piora?
Não sei, tem que olhar no mínimo 3 anos aí para trás, para depois ter uma meta mais assertiva. Isso faz parte do momento aqui do diagnóstico, e assim de todas as áreas, inclusive da agilidade nas compras. E toda organização é assim. O pessoal da área finalística é esse, pessoal da compra só entrega atrasada, aí vai no pessoal da compra, mas esse pessoal também, eles, quando traz o termo de referência, não está especificado, não dá nada, eu devolvo, e aí eu que vou preencher. Eu falo, vocês não têm que preencher, vocês têm que... Isso aqui, os dois estão certos, e o pior é que os dois estão certos. Sabe o que está faltando? Estabelecer uma metodologia, uma norma, e as duas partes cumprir a norma, só isso. Né? Então, mas enfim, isso tem que trazer indicador também, da agilidade, porque também a área fim, se não recebe o produto, a compra no tempo que tem que receber, ele não vai dar conta de cumprir a meta dele, né? Tudo isso, então, é nesse contexto. Feito isto, eu estou falando de primeira fase, é uma orientação. Na segunda fase, que volta até lá, os consultores, depois vocês enviam as informações, os consultores vêm e faz uma análise todinha deste trabalho, uma análise, vê o que tem repetido, aquela coisa toda, passa um pente fino, volta lá e juntamente com vocês fazem o quê? Prioriza, então, realmente as forças, as fraquezas, os indicadores que vão ser trabalhados, faz uma priorização, consolida o chamado diagnóstico. E aí, na terceira fase, vocês vão trabalhar, então, a definição, olhando para este cenário este, que aqui está o compromisso, aqui está estabelecido onde quer chegar a visão de futuro, e aí aqui também está a razão de ser. Para isso, foi conhecer a situação, o cenário, em razão do compromisso aqui estabelecido. Agora vamos, conhecendo essa realidade, para atingir esse compromisso aqui estabelecido, vamos elaborar os objetivos, as metas, os indicadores, as metas, e aí as iniciativas, e aí sim, nós estamos com o plano pronto. Por que tem 20 anos aqui? Deixem de ser tímidos ao planejar. Planeje resultado social, por exemplo. Como é que nós vamos planejar, elevar a expectativa de vida? Para 4 anos, será que vamos dar conta de elevar a expectativa de vida em 4 anos? Não, mas nós vamos só começar. Então, vamos fazer uma meta mais ousada, de longo prazo. É claro que as ações orçamentárias todas, nós vamos dar o corte aqui dos 4 anos PPA. Mas as metas, o compromisso de resultado é muito mais longo, tem que ser de muito mais distância. Né? Os países orientais planejam para 50 anos. Para 4 anos, nós já achamos que é demais. Nós planejando aí, se não for assim, né? A gente às vezes fala desse jeito. Bom, então isso pronto é PPA. E estamos aí no momento certo. A identidade. Como é que estabelece a identidade? Bom, e de novo, assim, negócio, que coisa mais privada do setor privado é negócio, né? Vamos fazer negócios. Negócio aqui, no sentido aí literário, é a área de atuação da prefeitura. Então, assim, vamos dizer que, vamos chamar isso de um mercado público. De tudo que se faz neste mercado público, qual é a fatia neste mercado, qual é a fatia das prefeituras? Vão discutir, vão dizer, a nossa área de atuação é essa. Por que é importante definir a área de atuação? A área de atuação é importante definir porque ela precisa garantir isso lá na missão. Na missão se garante o negócio. Então, por exemplo, muitas e muitas prefeituras, dessas 8 prefeituras, definiram que o seu negócio, a sua área de atuação é políticas públicas. Que se não for para fazer políticas públicas, não precisa existir a prefeitura. Pode fechar as portas que ninguém vai sentir falta. Então, foi estabelecido políticas públicas. E aí, se o seu negócio é políticas públicas, seu negócio precisa ser garantido, senão as portas fecham. Então, esse negócio, essa área de atuação definida aqui tem que estar amarrado na missão. Essa é a lógica de definir aqui o negócio. Como, por exemplo, o negócio tem que ser muito enxuto, né? Eu coloquei aqui Cuiabá, mas não foi só Cuiabá, não, até porque eu não ia colocar o nome de todas, mas a maioria definiu o seu negócio como políticas públicas. O Tribunal de Contas, olha, só 2 palavras, não precisa justificar, não precisa dizer que é gestão, execução, não precisa dizer nada disso. Olha a Avon aqui, diz que é beleza. É beleza, eu atuo na área da beleza, né? Ela vai garantir isso lá na missão dela e vai falar a dimensão disso. Aí ela vai estabelecer, ela vai dar a delimitação na missão. Ela vai dizer assim, a beleza no sentido de produtos de beleza? Ou ela vai fazer também uma cirurgia plástica, sei lá, trabalhar na área da estética? Isso ela vai delimitar lá na missão.
mas ela diz que é beleza. Né? Assim como a Semig é energia, a Sadia alimentos e a Copenhague, que eu deixo sempre esse exemplo, porque todos nós, se rapidamente perguntar qual é o negócio da Copenhague, nós vamos responder que é o quê? Né? Chocolate. E aí nós vamos entender por que aquelas embalagens tão lindas. Veja como a ação tem coerência. Veja como olha só, gente, como a ação tem coerência e vice-versa com o negócio, e o negócio com as ações tem que estar diretamente ligado, coerente. Se o negócio é beleza, eles não podiam vender chocolate sem aquelas embalagens lindas e maravilhosas. Né, secretário Beto? Então, esse é o conceito, que a missão, então, a finalidade, é a razão de existir da organização, ela só existe para isso, se não for, não tem razão nenhuma de ser. O exemplo aqui da missão do tribunal, olha, ela diz que o negócio dela é controle externo, e ela vai garantir. E aqui, senhores e senhoras, o pessoal, de uma maneira geral, Elizabeth, como é que nós vamos colocar esse verbo forte de garantir? E se a gente não der conta de garantir, eu falei, se não der conta de garantir, já está resolvido, as portas fecham. A razão de ser do tribunal é o controle externo. Se ele não estiver fazendo controle externo de qualidade, aliás, os tribunais passaram por uma ameaça muito grande há poucos anos. Por isso tem até o programa de modernização brasileira dos tribunais de contas por conta da ameaça de fechar os tribunais. Então pensa assim, mas o setor público não fecha. Não sei, não fecha, o serviço não fecha, mas o modelo do jeito de fazer muda sim, fecha sim. Né? Então tem que garantir, o meu negócio é esse, eu tenho que garantir, senão eu fecho as portas. Imagina uma indústria que não garante qualidade no seu produto, ela vai fechar as portas. Logo, logo. Então, garantir o controle externo da gestão dos recursos públicos, aí só qualificou, isso é o quê? Está dizendo o quê? Né, da missão, porque a missão responde essas 3 perguntas. O quê, como e por quê. Então, mediante, está dizendo o como, mediante orientação. O que nós estamos fazendo aqui hoje? O que o tribunal está fazendo aqui hoje? Orientação. O tribunal não está fiscalizando e nem vai fiscalizar esse tema que nós estamos discutindo aqui hoje. Tem prefeitura que fala, mas vai fazer planejamento estratégico, aí o tribunal vem aqui e vai nos multar que nós não cumprimos meta. Né? Então, o Tribunal de Contas está orientando para que as prefeituras usem essa ferramenta muito importante de planejamento estratégico. Então, ele está aqui, ele está dizendo que ele vai fazer controle externo, orientando, fiscalizando, lógico que vai continuar fiscalizando e avaliando resultados. Está lá no site do tribunal a avaliação das políticas públicas. Está lá no planejamento estratégico do tribunal essa meta. Né? E tudo isso para quê? Que sentido faz? Porque visa a qualidade dos serviços em benefícios da sociedade. Esse é o sentido. Isso é a finalidade. Para quê? Eu gosto muito também dessa, que olha, já foi uma vez, viu, gente? Se vocês olharem no site e não for mais, eles mudaram, mas já foi uma vez da Secretaria de Segurança. Então, se mudaram para pior ou para melhor, não sei, mas essa para mim é um grande exemplo de missão. Olha que coisa interessante. O negócio deles é ordem pública. E olha só, gente, isso é desafiador mais do que tudo, mas eles tiveram a coragem de colocar o verbo garantir a ordem pública. Como? Respeitando os princípios éticos e os direitos fundamentais do cidadão. Elizabeth, mas lá no tribunal ele colocou os processos, orientar, fiscalizar e avaliar. E aqui colocou que é uma atitude respeitando os princípios. Por que será que veio isso daqui? Sabe por que veio isso daqui? Porque não pode garantir ordem pública matando as pessoas. Não é assim que garante ordem pública. Então, para a Secretaria de Segurança, ele precisava de dizer que eles vão fazer segurança pública, mas de forma respeitosa, mas vão garantir a segurança pública. Por isso que tem, então, no nosso caso lá quer dizer, penso eu que no caso das prefeituras nem precisaria trazer um valor desse. Né? Mas no caso da segurança foi necessário, foi fundamental, foi importante, até por isso que eu trago aqui esse modelo, que eu achei isso aqui de muita sabedoria. Mas tudo isso visando o quê? Por que garantir a ordem pública dessa forma? Porque visa a paz social e a melhoria de qualidade de vida da população. Muito, muito bem. A visão de futuro, que faltam 15 minutos, né? Mas ainda tenho tempo. A visão de futuro, então, que é a razão... Na verdade, o Irapuã fala assim, Elizabeth, vamos detalhar mais. Mas, assim, para dar uma aula, a nossa intenção aqui é dar uma aula em 1 hora, porque, assim, o ideal seria assim, vocês saíam dominando esses conceitos, a hora que fosse para lá fazer o trabalho, vocês estariam com esses conceitos aí na ponta da língua, né? Mas, assim, o tempo é muito pouco para a gente detalhar, falar. Então, assim, tem que... Já faltam só 15 minutos, então eu vou dar uma acelerada, não tem jeito.
Então, aqui a visão de futuro é aquilo que eu falei. A visão de futuro é como queremos ser vistos, como queremos ser reconhecidos. Esse é o sonho, né? É diferente do outro que é a razão de ser. Esse é o sonho e que nós vamos fazer todo o plano em direção ao sonho, à realização deste sonho. Então, os municípios, olhando para a sua situação, quem sabe de uma situação econômica não tão favorável, vamos pensar que, de repente, a visão de futuro deva ser essa do desenvolvimento econômico, né? Aqui tem um exemplo, que ser uma cidade moderna, de oportunidades e sustentável, por exemplo, que, aliás, isso aqui, se vocês lerem essa visão de futuro, ela está falando de desenvolvimento econômico. Certamente ela vai ter metas lá, é de uma prefeitura, vai ter metas lá de desenvolver, voltado com foco aqui também na questão do desenvolvimento. Ah, mas você está esquecendo de falar das políticas de educação e de saúde. Não, estou falando que se não tiver recurso, não faz. Essas daí, estou falando dessas também. O Estado de Minas Gerais colocou como a visão de futuro, a visão de futuro do Estado de Minas Gerais, tornar Minas o melhor estado para se viver. E olha a coerência, se vocês abrirem o mapa estratégico da Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, para viver melhor, né? Tornar Minas o melhor estado para se viver. Então, o melhor estado para se viver para a área da educação foi viver mais e melhor. Então, lá no mapa estratégico, ela traz já a sua missão e a sua visão nesse sentido, neste caminho, fazendo a coerência com o plano estratégico de governo, né? E aí ela abre um campo de objetivos e respectivas metas da longevidade, da expectativa de vida, né, ao nascer, e o outro lado da qualidade mesmo, da qualidade de vida. Outros requisitos aí de qualidade, de saúde, né, de qualidade da saúde. Então, muito interessante e muito coerente. Os valores, como eu disse, os valores é que realmente vão nortear aquilo que vamos fazer. Eu disse, é atitude. Isso não é mensurável, porque é como vamos comportar. É algo que nós vamos definir e depois vamos perguntar sempre para nós mesmos. Estamos agindo segundo esses valores para o cumprimento do que planejamos aqui? Essa é a pergunta que precisamos fazer sempre. Só como exemplo, os valores, eles têm que necessariamente, precisa ter no mínimo de 3, mas no máximo de 6. Não dá para encher de valores e depois perder o foco. Então, assim, é sempre uma palavra-chave e aí um conceito. O que significa isso? Principalmente a questão da ética. Porque a ética sempre tem um conceito muito invertido e traz para o benefício próprio e esquece da coletividade. Isso não é conceito de ética, né? Então, isso precisa ser bastante refletido na hora de fazer essa definição. Na parte do cenário, que nós falamos lá, que vamos começar pelo cenário, e aí já falei isso lá atrás, é a percepção da liderança e dos servidores, né? Nessa questão dessas variáveis aí de externa, que é ameaça, oportunidade, forças e fraquezas. E aí é o conceito que essas forças, né? Ou pontos fortes, como quiser chamar, são as variáveis internas, mas elas são, olha essa palavra que chama a atenção aqui, elas são controláveis e que leva a organização a uma situação positiva, favorável, né? Quando está falando controláveis, é possível que a instituição, é possível que a instituição possa agir e fazer a mudança. Isso é o fazer gestão, né? Ter a governabilidade para fazer aí a mudança. Da mesma forma, o inverso desse são as fraquezas que são variáveis também internas e da mesma forma controlável. É possível fazer diferente, basta tomar a decisão e planejar para isso, né? Mas que leva a uma situação desfavorável. Aliás, de todos até hoje que nós já fizemos planejamento, a lista maior que nós temos é de fraquezas. Forças tem também, porque senão já teria fechado a organização, né? Mas maior é de fraquezas. Então é onde está concentrado que precisa realmente ser melhorado. Agora, atenção que as oportunidades e ameaças, elas não são controláveis, porque elas acontecem aonde? Lá fora. Foge da nossa governabilidade. Uai, e aí nós podemos fazer alguma coisa? Claro que podemos. O que nós podemos? Fazer uma prevenção aqui. Se nós está vindo uma crise internacional, puxa gente, vem uma crise lá. Vamos cuidar o que aqui, então? Dos nossos orçamentos. Não vamos fazer grandes sonhos, porque se ela chegar até aqui, nós estamos preparados para esse momento. Né? Então, não é controlável para mudar, ela vai acontecer de qualquer forma que ela vem de lá para cá. Mas nós podemos fazer alguma coisa,
né? Podemos ter alguma medida para isso, para impedir. Um exemplo eu tenho dado, aquele da Lei Candir. A Lei Candir foi uma lei que impactou diretamente nos estados que vivem da produção agrícola. E o que aconteceu? Os estados que vivem da produção agrícola tiveram que reunir e ir lá discutir, naquela época, com o ministro Candir, no sentido de que ele fizesse a reposição para esses estados das perdas. Não é? Então, isso foi uma ameaça. Isso aconteceu de fato. E, de fato, os estados, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Goiás, principalmente região centro-oeste, foram lá e conseguiram. Não sei se até hoje ainda recebe. Ainda recebe, né? Então, fruto de um trabalho, fruto de um planejamento bem definido e buscado essa negociação. No ambiente, quais são as variáveis, então, que temos que olhar para o ambiente externo? Essas são as variáveis. Vamos olhar do ponto de vista da tecnologia, e nos dois sentidos, né? Tanto como ameaça como oportunidade. A tecnologia, comportamento da própria sociedade, a questão da economia, das mudanças sociais, da estabilidade política, ambiental, né? E tantas outras, cultural pode também acontecer. No ambiente interno, vamos olhar também, não são só essas, viu? Isso aqui é só como exemplo. Na hora que responder a questão das forças e fraquezas, vamos olhar essas variáveis, do ponto de vista do conhecimento, do meio ambiente, dos produtos e serviços, ou serviços que a organização oferece, dos recursos logísticos, das condições de trabalho, né? Dos recursos financeiros, dos recursos humanos. Então, é pegar esses macros, vou chamar isso aqui dos macros processos, dar uma olhada, até do comportamento da liderança, da cultura organizacional. Tudo isso deve ser olhado e trazer lá o que é força, o que é fraqueza. Né? Bom, e aí, como nós estamos falando dessa análise do ambiente, lembra que eu falei? Aquilo lá são as percepções e estamos olhando também principalmente para os meios, mas vamos olhar também para os resultados. Aí é a questão de levantar indicadores de impactos, principalmente impactos sociais, mas também resultados de produtos, que é lá nos processos internos, resultado de satisfação das pessoas, levantar esses dados e formar a série histórica, porque nós vamos precisar disso para a questão de definição das metas. Então, é através de indicador. O indicador é a forma de representação, olha a palavra, quantificável. Não adianta conceito. Tem autor que trabalha, mas o conceito de qualidade nós vamos dar por ótimo, bom, regular. Não. Mesmo qualidade nós vamos controlar, nós vamos tirar esse indicador e vamos medir. Por exemplo, já sofri muito lá atrás na educação que dizia, só olha aprovação, reprovação, isso é quantitativo, isso não é qualitativo. E qualitativo não tem quando medir. Está aí o IDEB. Está o número, criou o índice, está medindo, né? Tem as críticas, viu, gente? Não, tem as críticas, mas é ele que existe por enquanto. Aqui, assim, esse autor, né? Ele é da área da medicina, ele traz um grande exemplo aqui para falar da questão do indicador. E aí, o exemplo é esse, né? Na medicina, por exemplo, a temperatura corporal é uma das muitas variáveis para se avaliar se uma pessoa está doente ou não. Então, ele está falando aqui, né, de que a febre aí é um indicador. Está indicando, olha, tem problema aí. Ou a dor de cabeça também é um indicador, né? Se sente dor de cabeça, vai ver o problema é aqui no estômago. Estava pensando que era no cérebro e é no estômago. Então, está só sinalizando. Então, uma temperatura acima do normal, a febre, não é a própria doença. A doença dele não é febre. Toma analgésico, sarou. Não, tem que investigar. Assim nós fazemos nos processos de trabalho. Ficamos dando medicamento para a febre, né? Mas o câncer está lá crescendo. O câncer dos resultados dos nossos trabalhos, né? Mas mostra que o organismo está combatendo uma infecção. Assim, a doença é o estado ou situação que pretendemos avaliar. A temperatura é a variável utilizada, a escala em graus Celsius, que define o que é normal. Febre é o indicador. Então, nós temos lá dizer assim, olha, normal é até 36,5. Passou disso, já estamos com febre. Então, você tem lá um indicador e diz, então agora vamos ter que... O termômetro é um instrumento ou meio de verificação. Então, os métodos que nós vamos usar são os meios de verificação para o indicador. Então, o indicador, aí, olha, se for na literatura tem de tudo também, tá? Nós estamos trabalhando aqui com esse. O indicador estratégico informa o quanto a organização se encontra na direção da consecução da sua visão. Nós estamos falando dos indicadores estratégicos.
Planejamento estratégico. E ontem eu estava trabalhando com a Ana muito isso. Fazendo um limpa, porque a hora que faz o planejamento vem de tudo. Mas nós precisamos passar um pente fino, não dá para fazer tudo, é o que é estratégico. O que é que vem ao encontro da visão, por exemplo, ou é o encontro da sociedade? Isso fica, isso é rotina, a rotina vai continuar. E vai ser melhorada lá nos processos internos, né? O indicador de produtividade está falando de eficiência, mede a proporção de recursos consumidos em relação à saída dos processos, ou mede a qualidade dos processos, né? A eficácia é a quantidade e qualidade de produtos e serviços entregues ao usuário com a qualidade requerida e no tempo certo. Não pode ter a qualidade e entregar lá na frente. Ah, um diagnóstico muito bem feito, demorou 30 dias para entregar e quando entregou a pessoa já tinha morrido. Não serve para nada. Então tem que... Efetividade é o impacto desejado dos produtos sobre os seus usuários, ou seja, o grau de satisfação gerado. Por isso, nosso planejamento estratégico tem que ter meta de satisfação. O Tribunal de Contas tem meta de satisfação no seu planejamento e faz pesquisa todos os anos. E tem que fazer para realinhar o plano, para melhorar o plano. Porque se ele não estiver indo em direção ao seu cliente, não tem nem sentido de existir. E o impacto diz respeito às mudanças ocorridas em outras áreas não diretamente trabalhadas. Então, estamos fazendo um trabalho, né? Nós estamos fazendo um trabalho na educação, por exemplo, sei lá, e ele está impactando na melhoria do ambiente por conta das oficinas que o professor está realizando, os temas geradores lá com seus alunos. Ele está trabalhando em educação, mas o meio ambiente está tendo impacto. É outra área, mas ele está tendo impacto, está melhorando, né? Impacto daquele trabalho educativo. Bom, o indicador, então, olha só, o indicador, então, precisa ser representado, precisa ser medido. Uma vez definido que o indicador, por exemplo, é o IDEB, então vamos fazer a aferição e olhar se ele está com tendência de melhoria. Então, aqui, percebe que este indicador tem tendência de melhoria. Ó, ele está crescendo constantemente. Significa que isso aqui está sendo cuidado. Ele está melhorando sempre, não é o acaso, não está acontecendo por acaso. Pelo menos é o que está mostrando aí. Né? Um indicador, por exemplo, de mortalidade materna aqui, ele também teve 30, olha aqui, ó. A mortalidade materna, quanto menos, melhor. Olha que situação que nós temos aqui. Isso aqui é por 100 mil nascidos vivos, né? Olha, 33, aqui deu uma melhoradinha e olha aqui o que aconteceu. Gente, agora a mortalidade materna, como é por 100 mil, às vezes no município não tem 100 mil. Então, quando falece um, ele vai lá em cima, né? Porque é uma população menor. Mas, proporcionalmente, é que não era para acontecer nenhum. Essa aqui, porque é por 100 mil. Então, nem tem 100 mil e está acontecendo 3, 4 casos. Se não tem 100 mil e tiver 4 mortalidade infantil, por quê? O pessoal da área da saúde, que eu aprendo todas as áreas, viu? Porque eu não sou de nenhuma e fico só aprendendo na hora que estou fazendo planejamento. Eles dizem, e aí a literatura também tem mostrado, que é possível chegar a 0 a mortalidade materna. A infantil não é possível, né? Estou vendo o pessoal da saúde ali que está dizendo é por aí mesmo o caminho. Aqui, para mostrar também um PIB, não precisa... Mas assim, só para mostrar o seguinte, que o PIB, aqui é um ranking de PIB também, e olhar a tendência do PIB. Está crescendo, olha aqui, né? Cresce, aqui não, aqui pegou tendência, veio subindo e veio subindo. Então, precisa olhar esses dados para definir bem a meta, senão não define a meta. Então, na primeira fase, e aí estamos em cima da hora, eu já terminei também, então, essa fase, tudo que nós falamos aqui faz parte aí da primeira fase. Até o quê? Até definição e aferição dos indicadores. A definição dos objetivos eu não falei nada, porque também nós não vamos trabalhar na primeira fase, nós vamos ter outro EAD, não é isso, Irapuã? Antes da próxima fase, que na verdade é a segunda presencial, porque tem uma fase interna aqui, de consolidação, 25 de março. Essa fase que começa aí, é a fase de consolidação, então, desses indicadores, que vocês já levantaram todos os dados e tudo mais. E na outra fase, então, definir os objetivos, então, para a melhoria dos indicadores. Então, consolidada a percepção dos líderes, dos servidores, aferidos os indicadores de resultado, como cliente, processos internos, aprendizado e também da finanças, né? Teremos o diagnóstico pronto para análise da definição dos objetivos e metas, que fazem parte da outra etapa. Então, teoricamente, todos aqui, com toda a minha falada rápida e poucos exemplos,
estão, pelo menos, tendo uma noção básica ou mínima do que serão as oficinas nessa próxima etapa. Tanto para os que começam agora já segunda-feira, como os outros que começam um pouquinho mais à frente. Bom, o silêncio, tem alguém que está passando muito mal aí, queria falar alguma coisa? Ok. Então, da minha parte, encerro por aqui, devolvo aí para o Irapuã fazer o fechamento. Agradeço imensamente a presença de todos, a atenção de todos.